A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem fala com os irmãos é o seu irmão em Cristo, o pastor Rodrigo. Nós estamos, irmãos, voltando, meu irmão, a gravar vídeos, irmão. Fiquei um tempo afastado do YouTube devido a algumas questões aí, amados, de tempo, falta de tempo também. Eu acabei saindo também em viagem. Mas hoje, irmãos, eu vim aqui dividir com os amados uma palavra, irmãos, de alerta para todos nós. Para todos aqueles que querem, irmãos, andar com o Senhor, viver para Cristo. Uma dúvida, irmãos, que eu tenho tido, algo que eu tenho percebido nos nossos dias, é como que as pessoas, irmãos, que têm ouvido a palavra de Deus, parece que o diabo, irmãos, tem colocado na mente delas, tem distorcido, irmãos, o que elas têm ouvido. Você prega uma coisa, você ensina dentro da Bíblia uma coisa para muitas pessoas e parece que elas não compreendem, irmãos. Parece que não entra no coração delas, parece que elas não crescem no conhecimento de Deus, irmãos. Mesmo a gente pregando, irmãos, a genuína palavra de Deus, explicando, irmãos, os mandamentos do Senhor, falando ali, irmãos, biblicamente para as pessoas, irmãos. Parece que algumas pessoas não querem compreendermos. A verdade é essa. As pessoas, parece que elas não querem se afastar do mundo, se afastar das coisas erradas e seguir um caminho correto diante do Senhor. E eu falando com Deus, irmão, Deus me deu uma palavra que eu queria dividir com os irmãos aqui, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, no versículo 10, tem uma explicação muito importante, irmãos. E isso a gente precisamos trazer para nós, para cada um de nós. Se a Bíblia nos diz, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos, irmãos, se queremos crescer na graça e conhecimento, tomar o devido cuidado, irmãos, como o Senhor fala aqui em sua palavra. Toda a palavra de Deus, ela se cumpre, irmãos. As profecias estão aí se cumprindo, mas existem profecias, irmãos, que elas podem ou não se cumprirem na nossa vida. E que essa profecia aqui, irmão, não venha fazer parte da sua vida. Que ela não venha fazer parte, irmão, da sua fé cristã. Porque diz assim, irmãos, preste atenção. Evangelho de Mateus, capítulo 13, no versículo 10. E chegando-se a ele, os discípulos perguntaram-lhe, por que lhes falas por parábola? Qual foi a pergunta aqui, irmãos? Porque o Senhor ensinava ao povo por parábolas, contando muitas parábolas para trazer certas explicações, irmãos, sobre o reino ao povo. Mas eles não compreendiam as parábolas, não entendiam a revelação que o Senhor estava dizendo com eles. E os discípulos chegaram até o Senhor e perguntou, por que o Senhor fala com o povo por parábolas? Aí Jesus respondeu assim no versículo 1, respondeu-lhe Jesus, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Se você olhar para esse versículo, parece que o Senhor é injusto. Parece que Deus está separando uns que Ele quer dar revelação e outros não. Não é isso que o Senhor está dizendo, irmãos. Ele está dizendo, as pessoas que é dado um conhecimento da verdade, das coisas do reino de Deus, do mistério de Deus, ele fala, ele explica a quem é dado isso mais adiante, dizendo assim, no versículo 12, pois ao que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo vereis, e de maneira alguma percebereis. A resposta por quê? Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e os cure. Então, irmãos,
quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, e aquela palavra confronta ela, confronta um pecado, confronta uma atitude errada que ela está cometendo, ao invés de ela, irmãos, abrir o coração, se aquebrantar o seu coração, entender, eu estou errado, Deus está falando comigo. Ao invés disso, ela endurece o coração. Ela fecha o coração para Deus. E aí, tudo que ela ouviu da palavra de Deus, irmão, só porque era contra algo que ela pratica, algo que Deus abomina, que Deus condena na vida dela, ela fechou o coração para Deus. Ela deixou de ouvir, e com isso, ela deixou de andar o quê? No caminho do Senhor. E por que muitas pessoas, irmãos, estão doentes espiritualmente? Porque o coração está endurecido. O coração dessas pessoas está endurecido, irmãos. E nós precisamos tomar cuidado, amados. Porque às vezes Deus nos confronta, Deus fala conosco sim. A Bíblia fala que Deus repreende e castiga tanto quanto ama. Que Deus, irmãos, ele muitas vezes, ele fala o que nós devemos fazer, ele sempre fala, irmão. Mas nem sempre a gente queremos dar ouvido. Nós fechamos o coração, dizemos estou certo. Eu não acho que é bem assim. Eu não vejo que é dessa forma. Principalmente nos dias de hoje, irmãos. Parece que as pessoas só querem ouvir aquilo que lhes agrada. Só querem ouvir que está certo. Irmãos, a Bíblia nos confronta. Nós não estamos certos. Certo é a palavra de Deus. E se eu quero andar no caminho da verdade, irmãos, eu devo aquebrantar o meu coração. Eu devo ouvir a voz do Senhor. Eu devo entender o que Deus está falando. Pedir ao Senhor, me dê direção. Se o Senhor está falando comigo, se eu estou vendo que tudo que o Senhor falou está errado na minha vida, então eu vou mudar. Aí sim, irmão, a gente passa a compreender os mistérios do reino do Senhor. E Ele passa a nos curar. Passa a nos restaurar a nossa vida. Passa a ter domínio sobre nós, irmãos. E se cumpre, ao invés de se cumprir essa profecia, irmãos, de Isaías, se cumpre em nós, irmãos, a palavra do Senhor que diz bem-aventurado. As bem-aventuranças do Senhor passam a estar sobre as nossas vidas, irmãos. E isso é maravilhoso. Aí ele diz mais assim, mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvides e não ouviram. Eles desejaram ver as maravilhas que nós estamos ouvindo hoje, irmãos, e ver a manifestação do poder de Deus, o revelar das coisas do Senhor. Mas muitas pessoas, irmãos, muitos irmãos estão com o coração endurecido. Ouvem a palavra de Deus, ouvem Deus falar com eles, irmãos. E eles julgam o pastor, diz que o pastor que é fanático, o pastor que é isso. Amados, a gente tem que, Jesus disse, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A gente não pode questionar, irmão, uma pregação, se aquela pregação está vindo da palavra do Senhor, tem base bíblica. Não é porque ela não agrada a nós. Não é porque aquela pregação está nos confrontando. Não é porque aquela pregação nos está dizendo que nós estamos errados, que nós vamos rejeitar, irmãos. A palavra de Deus, irmãos, ela serve para muitas coisas. Serve para exortar, corrigir, repreender. O apóstolo Paulo mesmo se diz para Timóteo, Timóteo, prega, exorta, repreenda em todo o tempo. Nós, irmãos, precisamos se converter a Deus. Amém, amados? Irmãos, fiquem com essa palavra. Logo, logo a gente vai voltar a gravar mais vídeos, trazer muitas revelações para os irmãos. Mas, irmãos, quando você ouvir Deus falar com você, abre o teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus te guiar. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, deixe o seu joia aí nesse vídeo. Compartilhe, irmãos, para que a gente venha crescer aí, irmãos, e essa mensagem venha chegar ao coração de muitas pessoas
e que Deus os abençoe, irmãos, em nome de Jesus, tá? Inscreva-se aí, você que ainda não é inscrito, e divulgue, irmãos, esse nosso trabalho. É um trabalho simples, humilde, irmão, voltado para a palavra. Eu não estou aqui para criar, estou para falar da palavra do Senhor, irmãos, trazer uma revelação de Deus, uma exortação, uma palavra que vem encher o nosso coração. Amém, amado? Fique na paz do Senhor e que Deus os abençoe cada dia mais. Glória a Deus, irmãos.